De volta com a Ação Nacional, que hoje está falando com o diretor-geral da organização Ajuda a Igreja que Sofre, Walter Calegari. Hoje nós estamos conhecendo esse projeto que tanto contribui para os mais necessitados, já que os mais sofridos são uma opção preferencial da Igreja Católica e de Jesus Cristo. E a gente vai acompanhar um depoimento do Padre Evaristo falando dos refugiados. Confira. Como diz o Papa Francisco, poucos momentos da história do mundo o martírio é tão forte como neste momento da humanidade. Particularmente na Síria, 4 anos, o patriarca Gregório III, há 2, 3 dias, gritou: chega de guerra, ajude-nos, queremos sair, queremos ter vida. O Papa Francisco pede insistentemente para nós cristãos que vamos na direção dos mais famintos para lhe dar algo. O grito desse nosso pastor, que veio da Síria, escondido, sob escolta às vezes, para poder nos falar de suas feridas. Vocês veem a ruína da maioria de suas igrejas. Por quê? É o Cristo de sempre. Estamos em tempo de paixão. Estamos em tempo de Páscoa. O que é sermos cristãos? O que é vivermos? Amigo, amiga, na hora da morte Deus me perguntará a mim e a você: o que você fez para eu que sofria nos irmãos? Eles vieram para que nós, cristãos do Brasil, que ainda não sofremos tanta perseguição, tomara que jamais cheguemos aí, para que nós, cristãos, aprendamos que a solidariedade, que a vida dos primeiros cristãos, os que tinham um pouco davam para que não podiam, que isto seja ouvido nessa Páscoa. Este é o sacrifício mais belo que Deus nos pede, o jejum mais transformador e redentor, o passaporte para a eternidade. Sermos irmãos dos que sofrem no mundo. Sermos irmãos dos que sofrem no mundo. Isso resume bem a proposta da IS, né? Sim, é a nossa proposta. Walter, o Padre Evaristo acabou de falar da situação da Síria, dessa perseguição, da questão dos refugiados. Como é a ação da IS diante dessa situação que está apavorando o mundo todo? Né? Sim. Bom, nós temos Dom Arbas, por exemplo, o arcebispo de Homs, né, foi nosso convidado, deve estar voltando agora também no começo de dezembro, para estar reportando a realidade local. Com as palavras de quem vive localmente e sabe. Ele está lá, né? Ele está lá e deve estar vindo para cá. Ele fica em Homs, né, uma cidade que a cerca de 40 quilômetros já existe o Daesh, que é esse autoproclamado Estado Islâmico. Então imagina a situação de você viver com a sua comunidade a 40 quilômetros de uma praça de guerra, né? Realmente não deve ser muito agradável, não é, mas eles continuam com uma fé incrível em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é lindo, é muito bonito, muito bonito. Né? Nós costumamos ver, Walter, que nas matérias, na divulgação da mídia, o problema dos refugiados voltado bastante para questões políticas, mas nós sabemos que tem questão de fé e de religião. Como é que a IS está acompanhando esse processo? Nós buscamos levar a informação de modo verdadeiro, né? De modo que as pessoas que estão lá possam estar relatando o que vivem. Por isso nós convidamos as pessoas para estarem falando para a CNBB, para estarem falando através da mídia católica, de uma maneira geral, né? O que a gente tem é que a grande mídia trata isso, a questão da morte de cristão ou das minorias, como um efeito colateral da disputa das potências, né? E não, na última reunião que nós tivemos, o Padre Halemba, que é o diretor para a região ali do Oriente Médio, pontuou que conforme a Convenção de Genebra, o que nós estamos vivendo lá é um genocídio. Um grupo deliberadamente decide eliminar um grupo de outras pessoas pela sua fé, pela sua raça, pelo seu credo, né? Nós tínhamos no começo do século passado cerca de 20% da população do Oriente Médio cristã, hoje menos de 2%. Mossul, uma cidade que até 2 anos atrás tinha 35 mil cristãos e hoje não tem nenhum único cristão. Nenhum. Todos mortos. Todos. É um genocídio total. É um genocídio. Uma situação muito, muito grave que eu acho que a gente tem que estar denunciando, né? Porque um Oriente Médio sem cristão, é o berço do cristianismo, aquilo não é o Oriente Médio, só vai ser uma região islamita e
a continuar esse curso de radicais, né? A gente vê que essas tentativas de chegar na Europa são inclusive de muçulmanos sunitas que não conseguem mais aceitar a barbárie que os extremistas estão colocando, né? Esses extremistas, a gente pode falar do Estado Islâmico? Também. Existem mais de 100 grupos, não é apenas um. Não é só um. Não é um único grupo. Al-Nusra, como a gente tem na África, Boko Haram, a gente tem ali, especificamente no Oriente Médio, mais de 100 grupos, cada um buscando o seu espaço. E eles são alimentados pela venda de petróleo, fundamentalmente, porque eles vendem o petróleo a $3 o barril. Nossa. Mas aí a gente se pergunta, quem é que compra esse petróleo? Né? Quem que está mantendo isso? Pois é, são os mesmos interesses que pegam esse dinheiro da venda do petróleo e retomam vendendo armas. Então é um círculo... Uma indústria bélica, né? Exatamente, bastante complicado. E no meio, nós cristãos. Muito bem, a IS está inserida através da Igreja Católica, que tem seus representantes, tem muitos padres, religiosas, bispos. Como fica essa questão da denúncia da IS a esses grupos? Tem como a IS recorrer a uma ONU, a outras organizações? Como é essa política? Buscamos fazer isso. Agora, no próximo dia 12, o parlamento inglês vai estar recebendo a visita da Ajuda à Igreja que Sofre, apresentando os números que a gente tem e denunciando esse estado de coisas, né? E a Ajuda à Igreja que Sofre... lá no Oriente Médio, não apenas com os católicos do rito romano, mas os diversos outros cristãos, maronitas, greco-melquitas, todos estamos em comunhão buscando uma solidariedade, uma ajuda para tentar amenizar a situação, os efeitos da situação. Quando a igreja faz uma denúncia, Walter, formal, diante dessas... Quando recorre a outra instituição, a outro país, e faz uma denúncia formal, quais são os riscos que se correm? É dos bispos e padres que estão diretamente envolvidos naquele local, ou a igreja também fica numa situação delicada? Como é isso? Nós fazemos denúncias de situações que não colocam em risco nunca ninguém da igreja, né? Como eu disse, nos locais onde a gente tem uma perseguição religiosa governamental que pode levar essas pessoas a serem presas ou de alguma forma serem penalizadas, isso fica sob o máximo sigilo. Agora, numa situação como essa do Oriente Médio, onde a gente está lá, está vivenciando, conhece a realidade, é nossa obrigação estar informando a todos, seja aos outros membros da igreja nos diversos países, ou mesmo ao parlamento e as instituições laicas, né? Normalmente a gente vê os refugiados procurando ajuda na Europa. O Brasil está acolhendo muitos. Aqui na região de São Paulo, Campinas, a cidade mais próxima aqui da TV, também está recebendo. Mas vocês têm uma outra proposta com essas pessoas que estão refugiadas. Qual é a proposta de vocês? É que eles saiam do seu país? Como é que é isso? Na Síria, por exemplo, são 7.600.000 refugiados que saíram das suas casas, né, e não têm mais onde morar. Então, imagina que não dá para receber, você não tem estrutura para receber 7 milhões de pessoas, o mundo não tem. E a gente vê, por exemplo, o Líbano, que é um país para onde a imensa maioria dos sírios e dos iraquianos estão se deslocando. É um país que tinha 4 milhões de pessoas e agora tem mais 2, né? Então, imagina a situação de dificuldade. Idealmente, o que nós procuramos fazer é dar condições para que essas pessoas fiquem lá, com o mínimo de recursos, com um lugar para elas ficarem, onde elas possam, como eu disse, né, cuidar das crianças, as crianças possam ter escola. Nós estamos construindo diversas escolas no Iraque para que essas crianças possam frequentá-las, né? E dando esse conjunto de suporte para que eles não tenham que sair de lá. Eles gostariam de voltar para os seus lares, eles gostariam de voltar para as suas casas. É que eles são impedidos. Né? E eles não podem, né? Exatamente. Né? E o que a gente faz é tentar amenizar essa situação. E torcer, rezar para que esse conflito acabe. Ele tem que acabar de modo pacífico, não é de modo bélico, né? Tem que acabar de modo diplomático, ele tem que acabar com as pessoas sentando, conversando, e vivendo as suas diferenças, aceitando que é possível fazer isso, né? Os cristãos e os islamitas
durante séculos conviveram na região. Não é aceitável que hoje não possam mais. Você fala nessa situação de sentar e conversar, e algo me ocorre agora, Walter. No Brasil, nós vivemos uma situação política frustrante, todos nós, com um Congresso muito problemático, e, de alguma maneira, nós também estamos nos tornando frios ou talvez agressivos com os demais, nas nossas manifestações em redes sociais, nas nossas conversas com as pessoas. De que maneira você vê essa possibilidade do diálogo para a gente combater esse tipo de postura? Porque nós também estamos bastante arredios na nossa pátria com a nossa realidade, não é mesmo? A gente compara a atitude cristã de dar o outro lado da face, ou mesmo de segurar a espada de Pedro, né? Com a religião islamita, por exemplo, onde Maomé travou 42 guerras em vida. Então, nós temos propostas diferentes, né? E nós, cristãos, propomos a paz. E a paz vem da tolerância. A paz vem de nós podermos aceitar os diferentes, aceitar que o meu irmão não é igual a mim, mas que eu posso e devo conviver com ele. Porque quando a gente tem essa tolerância, a gente tem a paz e com a paz nós construímos. O Papa Francisco mesmo diz, a guerra só destrói e a paz só constrói. Então eu acredito sim, que é preciso que haja tolerância, é preciso que haja um pouco mais de bom senso das pessoas, de enxergar a possibilidade da diferença, né? Isso é que faz com que a gente possa conviver num mundo em harmonia e quem sabe um dia nem guerra tenhamos mais. Tomara, né? Todos desejamos isso. Nesses locais que tem os refugiados, como é que vocês conseguem chegar? Vocês têm, lógico, padres, bispos que estão nos locais, mas de alguma maneira a IS marca uma presença através dos seus diretores, vocês vão até esses locais e vocês não tiveram nunca nenhum impedimento oficial de entrar? Como funciona? No caso do Iraque e da Síria, não. A gente tem outros lugares onde somos proibidos de entrar, sim. A gente não é muito bem-vindo. Mas mesmo em um país, por exemplo, como Cuba, né, onde a igreja também sofre uma grande perseguição, hoje já vemos sinais de esperança, né, com a visita do Papa, né. Pela primeira vez, um padre pôde falar ao vivo na televisão. Até então, tudo era gravado, editado. Então, a gente acredita, sim, que as coisas vão melhorar, vão sempre melhorar. A gente tem que ter fé que sim, né? E o Papa Francisco desbravando aí esses locais, né? Graças a Deus. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a IS. Até daqui a pouco.